pular direto para essa próxima efeméride, porque é de uma mulher apaixonante, a nossa querida Imperatriz Leopoldina. Meu Deus, eu adoro falar de Leopoldina. E ontem foi uma data muito importante também na história do Brasil, na história de Leopoldina. Mas antes que eu siga aqui com a história da Leopoldina, eu queria pedir para vocês não deixarem de curtir, de compartilhar, de apoiar aqui o canal. Você tem a opção de se tornar membro do canal aqui para poder apoiar o trabalho do Palhaço aqui. Tá todo mundo falando de notícia, eu também vou falar de notícia, tem um canal exclusivo para isso, mas aqui pelas manhãs é uma opção que o brasileiro tem nessa live da manhã de ter alguma coisa além da própria notícia. A gente traz um pouco de cultura, um pouco de contexto para complementar, inclusive as notícias, porque agora quem escutou tudo que a gente falou hoje pela manhã vai lembrar do Richelieu, vai lembrar do Pombal, vai lembrar do Hipólito da Costa, vai lembrar do Calvino, vai lembrar. Tudo isso é história, tudo isso é direito, tudo isso é luta por liberdade. É o que a gente está fazendo hoje, só chegou a nossa vez. Então, eu acho interessante trazer isso além da notícia. A gente traz a cultura para ajudar até na hora de entender a notícia, de comentar a notícia. Ou seja, a live do Palhaço aqui é meio que complementar a tudo que está acontecendo em volta de todo mundo aí. É como se você fizesse academia, mas a live do Palhaço aqui é a sua alimentação, é o seu nutriente, é o seu suplemento. Antes de você malhar, você toma os suplementos para você ficar mais forte. Se você só consome notícia, você apenas fica revoltado. Se você consome história, cultura e notícias, você começa a vislumbrar os problemas antes, você começa a pensar em soluções, a coisa fica muito mais rica. Então, obrigado a todo mundo que ajuda o canal, obrigado a todo mundo que está aqui com a gente todos os dias, apoiando esse projeto do Palhaço. Considere se tornar membro. Se você está aqui assistindo e não está inscrito no canal, botãozinho de se inscrever aqui embaixo, super simples, estou lá com 10.363 inscritos, sonhando com aquela placa dos 100 mil. Olha como é que está longe para chegar aos 100 mil, mas a gente devagarinho chega lá, é só continuar com a consistência do trabalho aqui de todos os dias. O que nós vamos falar da nossa digníssima Leopoldina? O que nós podemos falar dela? O que aconteceu num dia como hoje? O que será que aconteceu? Foi o seguinte, num 13 de agosto de 1822, em um gesto de tremenda confiança, de visão, o príncipe Dom Pedro nomeia a sua esposa, Leopoldina, numa data como ontem, dia 13, chefe do Conselho de Estado e princesa regente do Brasil, porque ele teria que fazer uma viagem para o interior, né? Inclusive foi uma recomendação de Bonifácio, apaziguar os ânimos, ter contato com o povo, e ela ia ficar no comando, Leopoldina. Só que ela era uma Habsburgo, e uma princesa Habsburgo é formada desde a sua infância para ser uma tremenda chefe de Estado. Os Habsburgos, depois de 1000 anos de governos e reinados pela Europa, descobriu a fórmula de maior prosperidade, que era: não faço guerra, não faço mais guerras, faço casamentos, alianças com os meus inimigos, para que a gente não precise entrar em guerra. Então vamos unir o nosso sangue. Os Habsburgos tinham essa política. Então, para fazer isso, a família precisava fazer com que os seus príncipes e as suas princesas fossem as mais desejadas do mundo. Porque você não recebia só um rostinho bonitinho, mas uma chefe de Estado pronta em todas as áreas, todas as matérias, pronta para governar um país. Então você recebia a Ferrari das princesas. Quando o Brasil descobriu que ia receber uma princesa Habsburgo para casar com Pedro I, semanas de festas aqui. Porque o brasileiro, ciente disso, ele sabia que estava garantindo não só
aquele governo daquele momento, mas os príncipes nasceriam Habsburgo e as próximas gerações seriam tremendas, como foi Pedro II, como foi Isabel, libertadora, a redentora. Ou seja, o povo que comemorou a chegada de Leopoldina, a princesa Habsburgo, sem saber, e depois confirmado pela história, comemorava Pedro II, comemorava Maria I, comemorava Isabel, que deve ser comemorada mesmo. Você vê até os próprios filhos de Isabel, que lutaram na Primeira Guerra Mundial, em defesa da humanidade. Não puderam lutar pelo Brasil, lutaram pelos países que eram os aliados contra os opressores, né? Aí os filhos da Princesa Isabel do lado correto da luta. E você pode carregar isso até Dom Bertrand, né? O quão virtuoso é o chefe da Casa Real, como foi o seu irmão, né? Que já faleceu. Olhe para o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, olha a estatura moral desse cara. Então, quando você volta na história e você vê o povo comemorando a chegada daquela princesa Habsburgo, a gente tem a comprovação histórica dentro dessa linhagem, desses grandes vultos que surgiram. Então, a alegria da chegada de Leopoldina ao Brasil, a gente comemora até hoje. A gente vê os frutos até hoje. Então, Pedrão nomeia. Ela era melhor do que ele na função, tá? Nomeia lá a nossa querida chefe do Conselho de Estado e princesa regente do país. E ela não só reconhecida pela sua inteligência e capacidade política, a Leopoldina também esteve aí no centro dos eventos que levaram à independência do Brasil, consolidando o seu nome como de uma verdadeira heroína nacional, que eu acho que naquela época ela recebeu todo o reconhecimento, mas as outras gerações, inclusive a nossa, nunca fizeram um reconhecimento no nível do que ela merecia. Da Leopoldina, pelo que ela fez, dedicação, por tudo que ela fez para o Brasil, uma terra que era desconhecida, uma língua desconhecida, e a paixão que ela desenvolveu pelo povo brasileiro e vice-versa. As autoridades de outros países, na época do seu falecimento aqui, disseram que eles nunca tinham testemunhado no mundo um luto tão verdadeiro quanto foi o luto da morte de Leopoldina. Luto real na sociedade, de homens chorando pelas ruas, as pessoas sentadas no meio-fio, desoladas, 3, 4, 5 dias depois, procissões religiosas espontâneas e gigantescas em qualquer hora do dia. Uma tremenda comoção nacional. Ela foi enterrada no que hoje é a Cinelândia, no Rio de Janeiro, onde tinha um convento da ajuda ali na Cinelândia, onde hoje é o Bar do Amarelinho, lá em frente à Biblioteca Nacional. A República destruiu esse cemitério para fazer um estacionamento. Os gestos mortais foram levados ali ao convento de Santo Antônio, depois no futuro foi parar aí em São Paulo, lá no Monumento do Ipiranga. Mas, meu Deus, transformaram aquele local que tinha enterrado uma rainha da Europa, Maria I, que tinha enterrado todos os príncipes, ficava ali dentro do convento, ali na Cinelândia, enterrou Maria I, o maior luto da história do Brasil, aconteceu ali, e o pessoal destrói para fazer um estacionamento. Tamanho o respeito que a República tinha pelo seu passado, do seu país. Na verdade, era todo um movimento no sentido de apagar o passado. Então você pega a Praça da Constituição, que é um pouco logo depois, onde foi declarada ali a nossa primeira Constituição, onde tem uma estátua enorme de Pedro I, você vai lá e nomeia como Praça Tiradentes. Você vai lá, não tem Tiradentes em lugar nenhum ali. Tem nada a ver. Dom Pedro I com a Constituição,
umas estátuas em volta da praça, representando a liberdade, representando a justiça. Parará. Cadê? Tem até os índios na estátua, os 4 cantos do Brasil, os maiores rios do Brasil, vários animais selvagens ali, mostrando aquela integração que existia o império e o nativo daqui, do Brasil. Cadê Tiradentes? Não tem. Era processo de apagar símbolos. Vamos apagar aqui, ó, Leopoldina, grande mulher, vamos fazer o quê? Joga a história dela toda no lixo, joga para baixo. República, esta merda que a gente está vivendo hoje e que ontem a gente viu aí o Xandaré sendo denunciado pelos seus cupinchazinhos aí, os funça de crachá, né? Todo mundo trabalhando contra o brasileiro. Trocamos Leopoldina por isso. Trocamos Leopoldina por Xandaré. É assim, você pega a nona sinfonia de Beethoven e a musiquinha lá do baile funk. É mais ou menos a mesma proporção ali, né? Se você for comparar, trocamos a nona sinfonia pela meloda e qualquer um MC da vida. A gente cansa de falar aqui, de explicar. Então, a Leopoldina foi criada desde cedo para reinar. Ela nasceu antes de Pedro I, ela era mais velha que Pedro I, ela nasceu em 1797, em Viena. Puta, eu tenho uma foto para mostrar para vocês aqui do castelo aonde ela nasceu, cara. Putz, espera aí. Cadê? Aqui, ó. Esse é o castelo onde ela nasceu. Belíssimo. É difícil, cara, falar o nome do castelo. É Schönbrunn. Um troço assim. Schönbrunn. Castelo Schönbrunn, lá em Viena. É modesto. É um lugarzinho modesto, um lugarzinho tranquilo. Sem muito luxo, assim. Muito modesto. Porra, o lugar é lindo, belíssimo onde ela nasceu, né? Lindo, 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 lindo. Isso aqui lembra muito o Palácio da Quinta da Boa Vista, que o UFRJ tacou fogo. É muito parecido essa parte aqui do palácio lá. Então, seguindo com a história aqui da Leopoldina, mas, putz, belíssima a imagem, né, Meu Deus do céu. Ela foi criada ali no seio. Ela era a arquiduquesa, não, como é que era o nome? Leopoldina de Habsburgo-Lorena, arquiduquesa da Áustria. Que cartão de visita lindo, né? Criada ali no seio de uma das casas mais poderosas da Europa. A família dela tinha mais de 1000 anos. 1000 anos. Então, desde cedo ela foi educada para ser uma rainha, para ter as responsabilidades da realeza. Recebeu uma formação excepcional. Ciências, línguas, política, arte, música, dança, tinha tudo na formação dela. Essa educação sólida seria crucial para o próprio Brasil. Ali por volta de... Não, por volta não, foi realmente em 1817 ela casou com o Dom Pedro, que era herdeiro do trono português, veio para o Brasil. Então, o Brasil ainda era uma parte integrante de Portugal. Essa adaptação aí para o novo país foi bastante difícil para ela, né? Ela falava alemão, falava francês, falava várias línguas ali, mas ela é extremamente inteligente. Essa inteligência ajudou a aprender rapidamente o português. Ela era muito carismática, ela tinha aqui um tremendo senso de dever, não só como rainha, chefe de Estado, mas como mãe. Ela esteve grávida todos os anos que ela teve aqui no Brasil. Ela também assumiu a função de produzir o máximo de príncipes e princesas para nosso país, né? Dedicou a sua vida a isso e morreu por isso, tá? Nessa tarefa de dar ao Brasil príncipes e princesas. Foi uma figura tremendamente amada pelo povo brasileiro, super respeitada na corte. Ela ajudava todo mundo que estava em volta. Morreu com um empréstimo tremendo no banco que ela tinha pego escondido para ajudar a pobre, para ajudar as pessoas, tá? E nesse momento crítico da história do Brasil, quando ela foi nomeada aí chefe do Conselho de Estado, tem até uma foto aqui do Conselho de Estado. Cadê? Essa é uma chefe aqui, ó, Conselho de Estado. Leopoldina está ali deliberando com as grandes autoridades.
Pedro, confiando plenamente na capacidade da sua esposa, fez essa nomeação aí, chefe de Estado, princesa interina e tal. E essa decisão não foi apenas um gesto simbólico de jeito nenhum, mas uma demonstração profunda da confiança que Pedro tinha pela esposa. Leopoldina, consciente da gravidade da situação que a gente vivia naquele momento, cercou-se dos melhores conselheiros que ela tinha na construção desse Conselho de Estado. Entrou ali, José Bonifácio estava junto com ela, começou ali a tomar decisões cruciais para a futura independência do Brasil, tema que ela já tinha conversado com Dom Pedro, que ela já tinha conversado inclusive com Dom João. Tanto que quando ela escreve a carta para Dom Pedro, que ele recebe no Ipiranga, ela fala sobre aquilo que nós já conversamos. Tá lá na carta dela. Eu adoro, sou apaixonado por essa mulher. Então, ela tinha já antes recomendado a Dom Pedro que se chegasse a determinado nível, a gente deveria declarar a independência, né? E tem toda uma história para quem é membro aqui do canal. Tem uma aula exclusiva que eu fiz aqui sobre a independência do Brasil, onde eu conto detalhe da chegada do Três Corações, do navio, não sei que Portugal, ambiente, quando encontra o Padre Belchior e o cavaleiro que pega o bregário, pega a carta, pega o cavalo, vai para a estrada para procurar Pedro, como que ele encontra Pedro no meio do mato, lá no Ipiranga. Tem toda a história disso, que recebe a carta, aí ele lê, joga no chão, aí o Padre Belchior pega a carta, o padre lê a carta, aconselha ele conversa com o soldado, tá tudo lá na aula, tá? Sobre a independência do Brasil, exclusiva para membros aqui do canal, tá? Se você tem a membresia que te possibilita assistir às aulas, corra lá que tem todos os detalhes disso aí. Então, foi durante a regência da Leopoldina que surgiu essa famosa carta, a carta de aconselhamento de Leopoldina para Pedro. Inclusive é o primeiro evento que eu encontro na história de hiperlink. Hiperlink, esse exemplo que a gente tem na internet, que você clica no link de uma página e ele te leva para outra. A Leopoldina, na carta dela, fala assim: olha, leia a outra carta que está aqui no envelope. Tem uma outra carta aqui, ó, que é do Bonifácio. Dá uma lida lá que ela vai te dar a dimensão do que está acontecendo, porque ele recebeu, o Pedro, ali a carta de Leopoldina, a carta de Bonifácio, a carta dos espiões que ele tinha. Tinha uma carta dos espiões relatando aí como é que estavam as coisas em São Paulo, como é que estavam coisas na corte, várias informações aí na cartinha que ele recebia, e tudo isso acabou culminando ali no grito do Ipiranga. Então, sem a firmeza, sem a sabedoria, sem a visão de Leopoldina, esse processo nosso de independência poderia ter sido muito mais conturbado, e até mesmo atrasado, porque a Leopoldina demonstrou ali uma coragem inabalável, uma visão política tremenda e aguçada. Naquele momento de incerteza, ela tomou as decisões firmes, corretas, que não só apenas protegeram os interesses do Brasil, mas também garantiram a emancipação do Brasil e a própria soberania do Brasil. Lembra? Pedro estava viajando a cavalo e Leopoldina estava envolvida aqui nos assuntos de Estado, quando tudo aconteceu. Então as decisões vieram de Leopoldina, mas a conclusão e batida do martelo vem de Pedro. Pedro I é que oficializou o negócio. Ela não poderia tomar essa decisão. Às vezes eu vejo muitas pessoas errando na internet. Não, quem assinou a carta da independência do Brasil foi Leopoldina. Eu falei, não, mentira, essa carta não existe. Não, negativo. Ela fez uma recomendação ao príncipe. Ele que tomou a decisão, mas veio a recomendação dela. Então, ela, como chefe do Conselho de Estado, não tinha poder de declarar o Brasil independente. Só quem tinha era Pedro. Tá? Então, o que Pedro fez foi corroborar a recomendação dela, a recomendação de Bonifácio. Bonifácio, então, a carta dela é linda. O Bonifácio é engraçada, porque o Bonifácio vai direto na ferida, chama de frouxo o caralho. Se você não fizer isso aí, vai ser culpa tua, o sangue que vai derramar aí, ó. Seu nome vai pra lata de lixo da história, o Xandaré. Aí o Pedro fica putaço lá, né? É legal você ver a diferença entre a carta dos dois, né? É muito legal. Então,
a dedicação da Leopoldina ao Brasil, sua inteligência, né, seu profundo senso de dever, fizeram dela uma figura heróica, né, nessa história, né? Então, ela não foi apenas uma consorte real. Consorte é aquele membro da família que não tem tanta importância. Por exemplo, a rainha da Inglaterra estava aí viva, e o seu marido, esqueci o nome dele, Elizabeth estava lá. O marido é um rei consorte, que se chama. É um rei, mas ele nunca vai assumir o reino. Porque pelas regras da dinastia daquele país, você tem uma linhagem real própria. Então as esposas e os maridos não assumem o reino apenas em situações de emergência como regente, como foi o caso da Leopoldina. Tá? Então, Leopoldina nunca seria rainha do Brasil. Morre Dom Pedro e ela assume e fica lá até morrer, não. Aí vem o próximo da linha da família Bragança. Então, são os consortes. Consortes são esses que são companheiros, mas não assumem o poder. Então, o rei da Inglaterra ficava ali na dele. O Conde D, quando casou com a princesa Isabel, ele era consorte. Então, se a Isabel vira imperatriz, ele era um imperador consorte. Nunca assumiria. Na ausência dela, ele pode ser regente, mas ele nunca assumiria o trono sozinho. Então, isso é a definição do consorte. Leopoldina era a princesa consorte, depois virou imperatriz consorte. E, nesse momento, nomeada por Pedro como regente, teve poderes para tomar as decisões que tomou. Tá? Então, esse ato de Pedro de nomear Leopoldina, que aconteceu num 13 de agosto, como chefe do Conselho de Estado, princesa regente interina do Brasil, não foi apenas uma escolha pragmática, mas uma consagração do valor da competência da Leopoldina. Dom João VI jamais nomearia a Carlota Joaquina para nada, porque ela é um desastre. Precisa ter a confiança para você nomear um regente, né? Então, não foi só uma escolha pragmática, mas uma consagração do valor da competência da Leopoldina, e a sua regência foi um momento de liderança exemplar aí que pavimentou o caminho da independência do Brasil. A Leopoldina, sem dúvida nenhuma, é uma heroína aí cuja coragem, inteligência, dedicação deixaram uma marca, essa marca que ela deixou indelével aí na história do Brasil, com uma vida de um legado, com testemunhos, e o próprio seu espírito benevolente de ajuda às pessoas, da paixão que o povo brasileiro desenvolveu por ela, tá? Deixa, sem dúvida alguma, ela num patamar, né, da história do Brasil que a gente sempre tem que relembrar, porque realmente ela está num pedestal lá heróico. Não sei vocês, mas no meu coração tá. Grande mulher. Beleza? Vamos ver se eu tenho mais alguma imagem aqui. Conselho de Estado, né? Tem um palácio. Palácio. Aqui, ó. Palácio Leopoldina também. Lá em Viena. Palácio. O que eu tenho mais aqui? Cara, tem outra efemérides importante. Eu vou voltar no chat para ver com vocês um pouquinho. Essas efemérides estão ficando compridas, né? Mas tanta coisa importante. Porque essa próxima efemérides aí, a gente... Olha só. Será que é importante a gente falar da decisão pela construção do Muro de Berlim? E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.